eu acho que a Luiziane é um exemplo. Ela está fazendo uma atitude, ela tomou uma atitude, né, de se incorporar a essa flotilha, que na verdade agora é um conjunto de barcos, não é mais um barco único, em que vai estar, por exemplo, a Susan Sarandon, né, que é atriz de Hollywood, e um monte de parlamentares, a Mariana Mortágua de Portugal, e a Luiziane vai estar. Estava lá na Sicília fazendo um treinamento para poder entrar, porque é uma coisa definitivamente arriscada, não é uma coisa que ninguém faça assim com alegria. Vou dar um passeio na Sicília, viajar de barco até o... Não, não é. Não é um passeio, é uma missão arriscadíssima e é uma missão mais do que necessária. E isso que você falou é muito sério. A gente tem parlamentares do campo de esquerda que se escondem de determinadas brigas, né? Claro que todo mundo tem um limite objetivo, mas a gente percebe, por exemplo, que tem, às vezes, de vez em quando, gente, vamos lá, eu e tu, né, Thiago? A gente está aqui todo santo dia, eu acompanho o Congresso Nacional, até porque eu estava na direção, né, como coordenadora geral do sindicato, eu estava dentro do Congresso praticamente toda semana, a gente vai acompanhando o serviço, e tem gente que a gente nunca ouviu o nome. O PT tem 50 parlamentares, o PDT tem uns parlamentares que estão trabalhando para a Febraban. Você fala, porra, eu nem estou falando da frente ampla, que aí, Nossa Senhora. Mas mesmo, por exemplo, durante o golpe contra a Dilma, tinha figuras que a gente falava, gente, está escondido embaixo da mesa, não abre a boca, não fala nada, né? Não... A gente percebia um protagonismo que o Lindbergh e a Gleisi ganharam pelo PT, que a Jandira pelo PCdoB, que o Glauber Braga pelo PSOL e o Jean Willis, na época. A gente tinha pessoas que né, falavam, não, bora comprar essa e vamos, né? E botava a cara, e trabalhava. A Erundina já fez 90 anos, se não fez, está muito perto. Então, assim, e aí tem uma galera que se esconde. E a Luiziane, eu acho que está dando um exemplo. Não é que tinha que ir a bancada inteira, né? Não, a ideia nem é essa. É claro que as pessoas escolhem por uma série de questões, tem um nível de representatividade, não é uma coisa massiva, mas eu acho que é muito importante o que ela está fazendo, porque a gente, assim, essa semana eu li uma notícia de que comandantes do exército de Israel estão se recusando a cumprir uma ordem do Netanyahu de simplesmente arrancar as pessoas de lá para começar a construir o resort do Trump. Então, a gente está falando de um nível de gravidade, né, dessa coisa de bombardeio o hospital e depois bombardeio o mesmo hospital de novo quando as pessoas estão sendo resgatadas e os jornalistas estão cobrindo os crimes de guerra, e aí mata uma quantidade absurda de jornalistas. É já o conflito armado, porque eu me recuso a chamar isso de guerra, porque a guerra tem que ter 2 estados com 2 exércitos brigando, e não é isso que está acontecendo. Não tem exército do lado da Palestina, não dá para considerar o Hamas um exército, não é. Né? Agora, a gente teve mobilizações monstras, greves gerais acontecendo em Israel, e o principal argumento deles para juntar centenas de milhares de pessoas na rua é: para salvar os reféns, Israel tem que parar de bombardear a Gaza, porque os reféns estão morrendo, não porque o Hamas está matando. Os reféns israelenses estão morrendo de fome, junto com... E o Hamas não está mantendo eles na fome porque o Hamas decidiu. É porque não tem comida para ninguém. Tem crianças e idosos morrendo todo santo dia de fome. Por decisão política, o alimento está na fronteira tentando entrar. Israel não permite. Não é porque falta alimento também. É porque o alimento não chega, e não chega porque Israel não deixa. E quando chega aqui a farinha, ainda mata na fila da farinha. Mata na fila da farinha, brinca de artilharia na fila, né? Brinca de paintball, só com arma de verdade, para as pessoas que estão na fila tentando pegar comida, matando criança com tiro na cabeça, né? De costas. E os reféns estão morrendo porque os bombardeios estão destruindo os lugares onde eles estão sendo mantidos. Então, esse é o ponto que nós chegamos. A questão da Palestina é uma questão central para a história do mundo, né?
a questão do Sudão também, né, do Sudão do Sul, a gente tem alguns conflitos acontecendo que são de estados brutalmente grandes e armados até os dentes, ricos, contra povos que estão resistindo no desespero, sem, né, condições. Então, eu acho que eu queria valorizar e parabenizar. Acho que a Luziane é uma parlamentar exemplar, já era antes dessa atitude. Eu acho que a gente tem que dar apoio e visibilidade para isso, para o que esse grupo de pessoas está fazendo, para tentar fazer chegar comida na mão dessas pessoas, comida e água. Né? Não dá para continuar fingindo que dá para, né, todo dia viver normalmente sem destacar a importância de enfrentar esse genocídio que Israel está cometendo contra o povo palestino em Gaza. E essa coisa, né, que além de tudo, e aí tudo se junta, porque a gente sabe que os golpistas estarão domingo carregando a bandeira do Estado genocida, e não tem mensagem mais explícita do que eles efetivamente querem. Eles querem matar os pobres no Brasil, os pretos, as mulheres negras, os ribeirinhos, os sem terra, os indígenas, as pessoas com deficiência. Eles querem matar essas pessoas. E ao carregar a bandeira de Israel, eles dizem, nós queremos matar e estamos dispostos a usar qualquer arma. A fome, a miséria, os ataques, as explosões, as bombas, as armas biológicas, armas químicas. Cada pessoa, neste momento histórico, que aceita carregar uma bandeira de Israel por qualquer motivo, em qualquer lugar, é um defensor de genocídio. É absolutamente indefensável. O Estado de Israel tem que acabar. E quem decidiu isso foram eles, ao tomar a decisão de massacrar uma população. E qualquer pessoa, repito, porque existem sionistas que se dizem de esquerda e que andam no nosso campo. Se você até hoje não parou de defender esse genocídio, não passou a cobrar de maneira exemplar que Netanyahu seja preso e julgado num tribunal de Nuremberg, se você não está, e principalmente se você é judeu e se em algum momento defendeu o sionismo publicamente, você tem obrigação ética de estar nesse momento condenando Israel em qualquer âmbito. Né? Se você tem o mínimo de humanidade. Isso não tem nada a ver com posição política. Se você tem o mínimo de humanidade, é a obrigação de cada um de nós enfrentar isso, dar visibilidade para essa tentativa de que a comida e a água chegue à mão das milhões. Nós estamos falando de quase 2 milhões de pessoas. E se não são 2 milhões hoje, é porque Israel matou toda a diferença. Né? Assassinou de maneira brutal e está assassinando massivamente pela fome. E não sou eu que estou dizendo. Né? Teve uma parlamentar israelense que no Congresso de Israel, não vou lembrar o nome dela, ela falou com todas as letras. Ela disse, a gente não pode permitir que a comida chegue porque a comida é a nossa principal arma de guerra. Ela falou isso no parlamento israelense, publicamente, sendo gravada. Portanto, não sou eu que estou dando versão. Isso é o que está acontecendo. E é como os bolsonaristas mesmo. Eles fazem os crimes e gravam e dizem publicamente o que estão fazendo e querem sair impunes por isso. A gente não pode permitir, como humanidade, que isso continue. Então, parabenizar, se é possível usar essa palavra, pela postura e pela firmeza da Luziane por estar lá fazendo essa luta, e todos nós, e aí terminar com a vergonha de Santa Catarina, mais uma vez, né? Eu adoro esse estado, eu moro aqui, meus filhos nasceram aqui, eu me fiz professora aqui, tanto do ponto de vista da formação quanto do trabalho. Eu trabalhei 30 anos, os 30 anos aqui. Jorginho Melo, essa pessoa tão nanica, tão, né, Nano Jorge, porque eles vêm diminuindo, ele já era pequeno e vem diminuindo cada vez mais, está se propondo a comprar armas de Israel para armar a polícia de Santa Catarina. Isso é uma coisa... eu não tenho palavras para dizer, né? O quanto o oportunismo e o fisiologismo dessa pessoa faz ele ser uma pessoa inaceitável, sem outra palavra. Ele é difícil de achar um adjetivo para nominar uma pessoa que neste momento se dispõe a dar dinheiro em troca de arma
para o governo de Israel continuar assassinando crianças massivamente de fome e de bomba e aos pedaços do jeito que eles estão fazendo. Então, é isso, né? Que bom que o presidente Lula finalmente tomou as decisões, chamou o embaixador, rompeu as relações, parou de comprar arma. O Brasil, né, tem que parar de vender petróleo para Israel, isso também ainda não aconteceu. E a gente tem que providenciar que nenhum governante seja tão canalha, tão desumano, tão assassino de crianças para normalizar o que está acontecendo em Israel e ainda dar dinheiro do povo catarinense para essa turma. Então, muito bem, Luziane, nós estamos com você. Tomara que dê tudo certo e que finalmente vocês consigam acessar e quebrar o cerco de Israel e chamar a atenção para o mundo e que todos os chefes de Estado façam o que precisa ser feito e tomem realmente atitudes. E lembrar ainda que, e juro que eu estou falando demais, né, que o Donald Trump está usando a lei Magnitsky contra os membros do Tribunal Internacional, porque os membros do Tribunal Internacional estão constatando a realidade. E eles estão tendo que trabalhar feito uns malucos para imprimir as coisas em papel, porque corre o risco dos servidores da Microsoft apagarem os arquivos que têm as provas contra esses assassinos. Então, enfim, que essas pessoas todas respondam pelos seus crimes o mais rápido possível e que a gente possa parar esse processo de extinção.